Fala, meu povo, chama você e todo mundo para mais um vídeo nosso, com um quadro contando histórias, sempre com esse objetivo de, com as reflexões e histórias contadas aqui, de nos despertar para a realidade que você pode estar vivendo ou outra pessoa que lhe cerca, e tentar nos moldar e nos mudar para tudo isso. E hoje eu quero contar para você uma história que eu intitulei de Volte para Casa, baseada, e na verdade é a história que Fyodor Dostoiévski escreveu no seu livro Memórias de um Subsolo, em 1864. Neste livro ele conta a história de um homem, um civil, que depois de 40 anos de trabalho está aposentado. E em sua realidade ele começa a fazer questionamentos e buscar resposta para toda a realidade e a sua vida. E nessa busca por encontro de respostas, esse homem começa a perceber e se deparar que as respostas que ele achava que seria tão simples não é tão fácil de encontrar assim. E ele decide agora, neste vai e vem, olhar para as pessoas que ele cerca, para as coisas que ele tem para fazer, e fugir de tudo isso e dizer para o mundo que ele quer encontrar as respostas que estão no seu coração. E sabe qual é o lugar que ele decide? O lugar que ele decide ir para encontrar essas respostas? Para dentro de um porão. E saindo de casa, ele corre, vai para lá, e no seu coração essas dúvidas começam a pulsar de maneira mais forte, porque ele agora está sozinho. Mas no meio de tudo isso, essas dúvidas ainda continuam. E ele começa a ver essa solidão, e diante da incapacidade das respostas, distante das suas responsabilidades e pessoas, ele se vê incapaz. O sentimento que nasce dele é de impotência diante das coisas e das respostas que ele busca, e nasce dentro dele: já que eu não posso fazer mais nada, eu sou impotente, já que eu não tenho respostas, eu sou incapaz. E dentro desse porão, ele um dia, depois de um tempo, ele decide sair para a luz. Só que ele percebe que ao caminhar para a luz, os seus olhos doem. Isso causa dor para ele, porque qualquer pessoa que fique um tempo distante da luz, quando ela sai dessa escuridão e caminha para a luz, a sensibilidade é afetada e ela se sente incomodada. E esse homem, incomodado por tudo isso, por essa luz, ao sair para tentar voltar para a realidade, tentar voltar para sua casa, ele decide não enfrentar essa luta, e ele se contenta agora com esse porão e ficar dentro de lá, isolado, com suas dúvidas, com sua incapacidade que ele achava dentro de si, com medo de sair para fora e para o mundo. E ele começa a dizer para si mesmo, e a única coisa que pulsa na sua mente e dentro dele é esta frase: que o mundo se exploda, contanto que eu tenha direito à minha xícara de chá no fim da tarde. E o que é que essa história tem a ver com a nossa vida? O que é que essa história tem a ver com a nossa realidade? A resposta estava clara depois de toda essa vida e dessa escolha que esse homem fez, esse sentimento de isolamento e de não se importar com os outros. É a resposta negativa a toda essa vida que ele escolheu. E quando as pessoas vivem esse cenário cercado por não se importar com as pessoas que eles estão ao seu redor, e depois de até ter construído uma história, ter vivido dias, ou então estar ainda na flor da idade e ter experimentado algumas coisas, ele agora se isola para o mundo e para todos. E olha o que o Senhor escreveu lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 6. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Que ele volte para casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da sua vinha. A história de alguém que construiu como esse homem, e que depois de enfrentar, depois de ter a capacidade agora de desfrutar das coisas,
ele se isola e tudo que ele construiu agora, é claro, vai ficar para outro. E se nós não queremos viver isso, não estou falando só de material, são tantas outras coisas que nos cercam no nosso dia a dia. Se a gente não desperta para a realidade, se a gente escolhe esse caminho que esse homem tomou, a gente perde de viver a maior dádiva que é a vida. Senhor, obrigado por esse vídeo, por essa pessoa que está assistindo, por essa capacidade de entendermos o que é falado e o que é dito, mas que tudo isso entre dentro de cada ouvido, Pai, e que transforme a realidade, porque isso é o que muda a vida. A gente ouvir, a gente assimilar, a gente buscar entender e pensar, será que eu estou vivendo assim? O que é há de semelhante a mim nessa história? Faz isso comigo e com quem estiver assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Nós estamos nessa série aí de histórias e creio que ela pode transformar a nossa realidade. Fique com Deus. Valeu.